Olá chicos, que tal? Estamos aqui mais uma vez para uma aula aí para a segunda série do ensino médio de língua espanhola. Lembrando vocês, um aviso bem importante dessa semana, que mudou o acesso para incluir aí a frequência de vocês, tá? Agora vocês devem realizar a primeira atividade que aparece aí e já vem com a informação. Realize a atividade e receba a confirmação dela ao final aí desta atividade, ok? Qualquer coisa, entre em contato com o professor ou com o colégio. E para você que não tem acesso à internet, está apenas assistindo esta aula pela televisão, realize as atividades que iremos propor no dia de hoje e, ao final, entregue aí, né? Realize essa atividade, vá até o seu colégio e entregue lá na secretaria para que o professor possa corrigir, beleza? Dando continuidade, então, o que estudamos na classe passada, né? Na aula número 20, como viajamos. Estudamos um pouco sobre o gênero infográfico e fizemos uma abordagem, análise linguística aqui sobre os verbos de movimento, utilizando aí as preposições, ok? Tá recordado? O que vamos falar hoje? Classe 21. Conhecendo o Paraguai, cultura e tradição. Os aspectos culturais deste país, vamos falar um pouquinho sobre o Paraguai e aqui viremos abordar um gênero textual, el relato de viaje, vale? Vamos aí. Para iniciarmos a aula de hoje, então, eu peço a você aí de casa, né, o que significa este termo, trotamundos? O que será que significa essa palavra, esse termo? Vou deixar um exercício inicial para você aqui, exercício número 1, e lhe dou aqui 4 alternativas, 4 opções. Pensa um pouquinho aí, reflita e voltamos na sequência.
E aí? Refletiu, pensou um pouquinho? Será que esse termo é familiar a você? Não é? Será que você pesquisou? Será que você perguntou aí para o pai, para o irmão? Vamos à resposta? Então aqui havia lhe dado 4 alternativas, né? Que é um trotamundos. Vamos ler aqui as opções e na sequência a correção. Letra A. Aquele que ridiculiza ou embroma a los outros. Letra B. Aquele que tiene entusiasmo por viajar y lo hace con mucha frecuencia. Letra C. Aquele que vive perdido em sus pensamientos. Letra D. Aquele que conoce todos os locales de uma ciudad. Para você que respondeu aqui a letra B, respondeu de forma correta, vale? Aquele que tem entusiasmo por viajar e lo hace com muita frequência. Seria dizer basicamente aquele viajante assíduo que a cada passo está realizando aí, né? Conhecendo um novo lugar, realizando uma nova viagem, conhecendo novas culturas, novas tradições, ok? Deixando aqui, né, o termo esclarecido, né, pelo nosso dicionário da língua espanhola, la RAE, Real Academia Espanhola, que trotamundos é aficionado a viajar mucho. E les dejo aí esta imagem aí com alguns paisajes, vale? Aqui relato, né, de uma pessoa aí, né, Amir Klink, talvez seja conhecido, né, do seu conhecimento de mundo, para você aí que é ligado principalmente aos esportes, navegação. Amir Klink, aí vamos falar um pouquinho dele na sequência desse relato, ok? Habla assim: um homem necessita viajar por sua conta, não através de histórias, imagens, livros ou la televisión. Necessita viajar por si mesmo, com seus olhos e pés, para entender lo que é suyo. Para um dia plantar seus próprios árboles e valorá-los. Conhecer o frio para desfrutar del calor e lo contrário. Sentir la distância e el desalojo para estar bem bajo su próprio techo. E um segundo dizer dele aqui: um homem necessita viajar a lugares que não conhece para romper essa arrogância que nos hace ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como isso pode ser, que nos hace professores e doutores de lo que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir a ver. Aqui uma tradução do português para o espanhol, né? Vamos ver aqui que Amir Klink é brasileiro, navegador, escritor, tem atualmente 64 anos e foi o primeiro em remar no Atlântico Sur durante 100 dias em solitário, saindo de África, né, Namíbia, esta cidade, el 10 de junho de 1984 e chegando 100 dias depois a Salvador aqui, né, o litoral brasileiro, costa litorânea, Salvador, Bahia, em Brasil, el 18 de setembro de 1984, obtendo como resultado um hermoso relato. Ou seja, vamos falar, por meio dessa viagem, esses 100 dias que ele fez, desde a África até o litoral aqui, nordeste, né, Bahia, tá, do nosso Brasil. Então, durante esses 100 dias, né, ele vai relatando. Inclusive, isso virou história, publicação, e como diz aqui no slide, Amir Klink, né, o nosso brasileiro, o famoso navegador aí por velar, ele, né, passou aí esses 100 dias, tá, relatando aí, né, o transcorrer de sua viagem, o que foi acontecendo, né, e por aí adiante. Exercício 2.
a partir de um trecho do que foi lido aqui no relato de Amir Klink. Que quer dizer Amir Klink com a frase: um homem necessita viajar por sua conta, não através de histórias, imagens, livros ou a televisão. Vou dar um tempo para você pensar e chegar a uma conclusão para responder uma dessas três alternativas, ok? Então, pessoal, conseguiram responder? Vamos lá. Fazendo uma tradução aqui. Um homem necessita viajar por sua conta, né? Não através de histórias, imagens, livros ou por meio da televisão. Precisa ter o experimento, tá? O que quer dizer aqui as três alternativas, né? Letra A. As histórias nos levam a viajes extraordinários, ou seja, as histórias, né, contadas ou lidas, nos levam a viagens extraordinárias. Será? Letra B. É preciso viajar para ver com os próprios ojos, ou seja, é necessário que a viagem ocorra, seja experimentado, né, um experimento, e ver com os próprios olhos, ou seja, o experimento mesmo. E lá C. É preciso viajar através de los documentários televisivos, ou seja, somente assistindo aí televisão. Recordando, né, do que comentamos aqui em sala, se vocês responderam a letra B, responderam de forma correta. Como um experimento, a viagem ela deve acontecer para sentir, como fez Amir Klink aí em Los 100 Dias, que passou aí no mar. Para que hacemos um relato de viagem?
e quem vai ler nosso relato, ok? Vamos ver aqui já um pouco adentrando sobre, né, este gênero, o relato de viagem. Primeiro, para que hacemos? Para contar histórias e experiências que sucederam durante um viagem. E quem vai ler este relato? Pessoas, ou seja, pessoas, leitores, oyentes, ou seja, ouvintes, né? Que querem conhecer histórias interessantes sobre os viagens, ou seja, as pessoas que terão contato com essa leitura, né? Para interesse próprio, né? Saber um pouco aí sobre as tradições, cultura, o que aquela pessoa que viajou, né, está relatando. Então, para saber mesmo, como uma curiosidade, ok? Algumas características desse gênero, 3, né, que são apontadas aqui. Primeiro, se descrevem os locais e situações vividas. Ou seja, aqui a gente tem os locais como cidades, países, continentes, né? Como foi a travessia de Amir Klink, por exemplo, entre África e América do Sul, né? O Brasil, tá? Indicações de tempo e lugar del recorrido, ou seja, a cada passo que vai relatando, ele vai relatando ali em dias, horas, semanas, meses, né? Como vemos aqui, Amir Klink passou 100 dias, aproximadamente 3 meses e meio, tá? E o lugar, né? Conforme vai conhecendo, passando, aí fazendo o recorrido pelos lugares, ele vai contando o cenário, né? A experiência que ele teve ali com as pessoas, com a cultura, a receptividade, a hospitalidade dessas pessoas também. E, por último, o autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados, ou seja, até deixei ali entre parênteses, né, a pequena observação. O relato ele é feito em primeira pessoa. Então, ele vai se utilizar de verbos de primeira pessoa e o próprio pronome em primeira pessoa, o uso dele yo. Ok, gente? Vamos lá. Outras características, se hacen recomendações, ou seja, a partir do momento que eu tenho um experimento, por exemplo, daquele restaurante, eu vou fazer uma recomendação. Eu passei por tal povoado, eu vou indicar, vou dizer se eu tive uma hospitalidade, onde eu me hospedei, inclusive eu vou indicar ali lugares, hotéis, né, tá? E os hechos relatados são apresentados em las formas verbales del pretérito, que é o nosso famoso passado. Então, aqui a utilização, né, porque você está fazendo uma narrativa de um tempo anterior, do passado, el pretérito, ok? El uso de adjetivos para las descripciones, ou seja, adjetivo é o quê? Adjetivo vai trabalhar com caracterização, né? Então, eu vou complementar o meu texto com isso. Lembrando, então, que o relato ele é um texto narrativo e descritivo ao mesmo tempo, com essa junção é o que vai trazer aqui, enriquecer o meu texto, ok? Exercício 3, a respeito del gênero, relato de viagem, que nós acabamos de estudar aqui. Marque verdadeiro ou falso para essas 5 afirmativas. Vou dar um tempo para vocês pensarem, refletirem e respondam. Vamos ver se vocês conseguem responder as 5 corretamente.
Retomando então o exercício 3, se vocês observaram aqui, existiam duas falsas somente, né? A segunda e a última. Vamos ler. Primeira, que é verdadeira, né? Las descripciones son enriquecidas con el uso de adjetivos, ou seja, a caracterização, o uso de adjetivos é verdadeiro. Falso, la segunda. Los hechos son relatados en el tiempo futuro. Não, o relato sempre baseado no passado, el pretérito, ok? Terceira, es comum utilizar verbos e pronombres em primeira persona. Foi o que eu disse para vocês, o uso da primeira pessoa, o eu, porque eu estou contando aquilo, né, um relato, né, que eu passei durante aquela viagem, aquela história, o passar do tempo ali naquele local. Quarto, se narram as experiências que sucederam durante el viaje. Correto, né? As experiências aí que aconteceram durante a viagem. E a última é falsa, por quê? Em los relatos não se recomenda nada, pelo contrário, né? Fazem aí algumas recomendações sobre os lugares, ok? Aqui um exemplo retirado de um site, né? É exemplo de um viajero. Paraguai, há que visitarlo, porque é um país absolutamente desconhecido. El hecho de não conhecer a nadie, ou seja, nadie, ninguém, né? Que jamais haya estado aí, quizás despertou em mim, olha o uso aqui da primeira pessoa, em mim, né? Para mim, né? Em mim, um certo interesse em conhecer este país, que excepto em alguns chistes, tomem muito cuidado com esta palavra aqui, chiste, que faz referência ao que? A piada, né? Por la gracieta, ironia del nombre, insisto. Vou fazer uma pausa aqui, fazer uma explicação. Por que ironia com o nome, né? Quando falamos aqui Paraguai, é muito comum ironizar, fazer piadas, por se tratar aí de um país divisa com o nosso território e lá se vendem mercadorias, né? Aquela região inicial ali, fronteira, Cidade do Leste, muito próxima aí de vocês de Foz do Iguaçu, inclusive, é muito comum o pessoal fazer piadas, né? Paraguai porque é importado, mercadoria importada, né? E tem, né, aquele sentido figurado também que as pessoas falam, é material de segunda linha, ok? Então existem essas piadinhas de mau gosto. Por isso que fala que chistes por la gracieta del nombre. Paraguai não é um nome que esté em los mass media, ou seja, os veículos de comunicação em massa, que seriam rádio, televisão, a própria internet, né, a divulgação em massa, nem en el dia a dia de la actualidade, e muitíssimo menos figura como destino turístico algum, ou seja, falta divulgação sobre esse lugar. E já vou adiantando para vocês que é riquíssimo, a cultura é maravilhosa, ok? Vamos a mais um contexto. Exercício 4, en el fragmento. Então, vocês irão observar, ler estas 4 linhas em espanhol e se entende que les doy 4 alternativas acá, solamente uma é correta, somente uma é correta, ok? Vamos lá.
Vamos lá. Vamos ler este fragmento então e aportar aqui a resposta correta. Paraguay no es un nombre que esté en los mass media ni en el día a día de la actualidad, muchísimo menos figura como destino turístico alguno. Se entiende que lá el país es muy divulgado, é muito divulgado. La B, el país es el mejor destino, ou seja, o melhor destino. La C, el país es el peor destino, ou seja, o pior. Ou a letra D, faltam divulgações sobre este país. Então, se vocês observaram bem aí o fragmento, parte aqui de uma falta de divulgação sobre esse país. Alternativa letra D, ok? Partindo para um conhecimento aqui sobre o Paraguai, né? Oficialmente República del Paraguai, como consta na Constituição desse país, e em Guarani, Tetã Paraguai, ok? Vamos ver depois que Guarani também é uma segunda língua, também é uma das línguas oficiais. Sua capital e ciudad mais poblada é Asunción e faz fronteira aí com 3 países aqui da América do Sul, inclusive o Brasil, né? Então, Argentina ao sul, sureste, suroeste e oeste, Bolívia ao norte e noroeste, Brasil ao leste e noroeste. E como eu havia dito, os idiomas oficiais, então, a nossa língua espanhola e o Guarani, que é de origem indígena, ok? Um pouco sobre a cultura. Paraguai tem a base de sua história em la fusão de 2 culturas tradicionais, a europeia, que é o colonizador, né, o espanhol, e a guarani, o indígena, né, del sur. Mais del 80% de los paraguaios hablan el espanhol, el guarani, e muitos han implementado el jopara, né, que é uma mescla destas 2 línguas, né, o guarani e a língua espanhola. Um pouquinho sobre algumas culturas, costumes, tradições, né? Ñanduti é um tradicional bordado que, segundo a leyenda, está inspirado em la tela de aranha, teia de aranha, né? Justamente por fazer, aí talvez vocês consigam observar pela imagem, né? A ramificação, então, aí dos fios. Por isso que se chama, né? Tem essa ligação com a tela de aranha. É um encarre que serve de ornamenta simbólica em danças paraguaias ou para adornar indumentárias, sombreros, etc. Ok? El arpa paraguaia, que é um instrumento musical muito utilizado aí em las danças, em la cultura, fruto da confluência das culturas musicais europeias, que já veio lá da Europa com os espanhóis, e la guarani. Ok? El guarani. Galopera, uma dança popular paraguaia, sem coreografia, é improvisada, tradicional e, sem dúvida, a manifestação do pueblo. A la vez, é um gênero musical derivado, segundo etnólogos, de la polca paraguaia. Inclusive, aqui vocês vão se recordar aí daquela música, né, Galopera, que também é cantada na versão brasileira, ok, pelos sertanejos, né, mas ela é tradicionalmente aí uma música paraguaia. Inclusive, aqui as mulheres, né, usam o traje, no caso, e levam aí, né, uma botelha arriba, né, dela cabeça. E, por curiosidade, galopera, né, traduzindo, é campesina. Tá? Então, se refere a uma mulher do campo, ok? La gastronomia. Então, aqui são apresentados 3 apenas dos pratos tradicionais, né? La sopa paraguaia, piracaldo e la chipa show, tá? La sopa paraguaia, como se observa aqui, não tem nada a ver com sopa, e sim seria basicamente, né, uma torta, tá? Que se faz aí com farinha de milho, queijo, ovos, leite e cebola. Então, essa mescla, né, essa mistura nos proporciona aí uma torta, que é chamada de sopa paraguaia. Piracaldo, que é feito aqui um cozido, né, com peixe, arroz, que é pimenta,
hortaliças, queijo, orégano e chipasou, que é muito similar aí ao nosso pão de queijo. É muito similar, tá? Que se faz com farinha de maíz, que é harina de maíz, que é farinha de milho, né? Grassa, que é gordura, que seria banha, né, de cerdo, de porco, ovo, cebola, carne sazonada, no caso a carne moída para rechear, ok? O nosso famoso el mate, que já hemos falado aqui na classe quando falamos de Argentina, né? O mate, uma bebida do sul, tomada quente, e el tereré, né? Que é tomado aí com a água mais gelada, ok? Também ambas as bebidas aqui com, né, o mate, beleza? Exercício 5 a respeito de Paraguai. Vocês vão ler aqui essas 4 opções e vão dizer qual é a correta, beleza?
Vamos à resposta, pessoal? Responderam, então, a letra A, responderam aí de forma correta. Por que a B, a C e a D são erradas? Quando fala aqui, habla exclusivamente, ou seja, unicamente espanhol, não, né? Então, fala espanhol e o Guarani. A C é um país que não cultiva nada de suas raízes e a letra D cultiva pouco suas raízes. Pelo contrário, observamos aqui que o indígena tem grande influência na cultura, ok? Exercício 6, vou dar mais um tempo para vocês responderem aí apenas duas alternativas a respeito da cultura e tradição paraguaia. Vamos lá. Então, pessoal, a respeito então da cultura e tradição paraguaia, se vocês observaram a correta, é a letra B, né? A harpa, ela segue sendo aí um instrumento musical utilizado na dança, na cultura paraguaia. A letra A é a correta, porque quando fala aqui, atualmente permanece em la memória, não permanece na memória, né? Ela é executada, ela ainda é utilizada aí nas danças, ok? Para terminar aqui o nosso quiz, então, questão 1, né? Qual destas bebidas hace parte da cultura e tradição de los três países, Argentina, Brasil e Paraguai? El mate ou la tequila? E 2, de las danças abaixo, qual hace parte de la tradição paraguaia? El tango ou la galopera? Se vocês observarem aí, resposta correta na 1 é a letra A, el mate, a bebida, né, quente, que é o nosso famoso chimarrão, e fria, o famoso tererê. Faz parte da cultura dos três países. E a questão 2 aqui, dança típica, né, tradicional do Paraguai, la galopera, ok? Ficamos por aqui, tá? Estudamos hoje alguns aspectos culturais do Paraguai, falamos sobre o gênero relato de viagem, ok? Deixo para vocês aí bons estudos, entrem, acessem as plataformas digitais. Ficamos por aqui e até a próxima aula.